Saudações a todos! Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos caminhar por toda a Escritura Sagrada, nesse assunto tão interessante, Jesus em toda a Bíblia, e ver como nosso Senhor é retratado em cada livro. Vamos fazer uma exploração fascinante, percorrendo cada livro da Bíblia para descobrir as diferentes facetas de Jesus que se revelam, sabe? Desde o início até o fim. É uma jornada incrível, né? Perceber como toda a Escritura converge para Cristo. Mesmo nos livros mais antigos, a promessa e a presença dele já podem ser sentidas, preparando o caminho. Exatamente. Começando lá no princípio em Gênesis, ali ele é o próprio Criador, né? A palavra pela qual tudo foi feito. Isso. E logo em Êxodo, a gente o vê como o grande libertador, aquele que tira seu povo da escravidão. Uma figura muito forte. E essa libertação já aponta para algo maior, né? Com certeza. Aí, em Levítico, ele é o sacrifício perfeito, o cordeiro sem defeito que tira o pecado do mundo. E em Números? Em Números, ele é o nosso guia seguro, aquele que nos conduz no deserto da vida, sabe? Entendi. E Deuteronômio? O revela como o profeta que haveria de vir, semelhante a Moisés. Exato. Seguindo adiante, já nos livros históricos, Josué o mostra como o capitão da nossa salvação, que nos leva à terra prometida. que maravilha! E em Juízes, mesmo com altos e baixos ali. Pois é, mesmo em meio à infidelidade, ele surge como o justificador e o libertador do seu povo. E Ruth, que história linda em Ruth. Ele é o nosso resgatador, né? Nosso Redentor, aquele que redime a nossa sorte. Uma prefiguração clara. Verdade. Aí vem 1 Samuel. Ele é o profeta, o sacerdote fiel e também o rei ungido. E 2 Samuel, O estabelece firmemente como rei segundo o coração de Deus, da linhagem de Davi. a realeza continua em Reis, né? Sim, primeiro Reis mostra a glória dele no templo, mas também a falha humana, né? Já segundo Reis, o apresenta como o restaurador, mesmo durante o juízo e o exílio. E Crônicas reforça essa linhagem real. Primeiro Crônicas foca na semente prometida, o descendente de Davi. E segundo Crônicas, o exalta como aquele que é fiel à sua aliança, apesar de tudo. Isso é muito forte. Muito. Depois do exílio, vem a restauração. Esdras o mostra como o escriba fiel restaurando a lei. E Neemias como o grande reconstrutor dos muros caídos, restaurando a nação, a cidade. E não podemos esquecer de Esther. Ali, mesmo sem ser nomeado diretamente, Ele age nos bastidores, né? Como nosso intercessor e protetor. Incrível. chegamos aos livros poéticos. Em Jó, mesmo na dor mais profunda, Jó o reconhece. Eu sei que meu Redentor vive. Impressionante. é de arrepiar. E nos Salmos, bom. Ele é o centro de tudo, né? A nossa adoração, o bom pastor. O rei exaltado. Os salmos são repletos dele. E Provérbios o revela como a própria sabedoria de Deus personificada, E Eclesiastes. que nos mostra que sem ele, Tudo é vaidade. Ele é o sentido da vida. E Cânticos. Cânticos o celebra como o amado da nossa alma. lindo demais. Muito lindo. Agora entrando nos profetas. Isaías. Nossa, quanto de Jesus em Isaías. Demais. O Messias, o servo sofredor, o príncipe da paz. É muito rico. E Jeremias o compara ao oleiro que nos molda, e também fala do renovo de justiça. E mesmo na tristeza de lamentações, ele está lá. O homem de dores que chora por Jerusalém. Ezequiel tem aquelas visões da glória dele, né? O filho do homem. Majestoso. E Daniel o revela também como o filho do homem vindo nas nuvens e o juiz de toda a terra. Nos profetas menores, a riqueza continua. Oséias, que imagem forte. O marido fiel, apesar da nossa infidelidade. E Joel o apresenta como o refúgio seguro no dia do Senhor. E aquele que derrama o espírito. Amós clama por ele como a justiça de Deus. Obadias o vê como o vingador e salvador. Jonas, mesmo relutante, acaba revelando a imensa misericórdia dele. Que alcança todos. Miqueias anuncia o lugar
o governante que nasceria em Belém. Naum o descreve como fortaleza na angústia. Abacuque o exalta como o Deus da nossa salvação. Alegria mesmo na dificuldade. Sofonias mostra o zelo dele, o desejo de purificar. Ageu o relaciona à glória do novo templo. Zacarias tem muitas visões dele. O renovo, o rei humilde entrando em Jerusalém, o pastor ferido. E Malaquias fecha o Antigo Testamento anunciando-o como o sol da justiça. Que preparação! Ufa! Uma caminhada e tanto pelo Antigo Testamento. E então chegamos ao Novo Testamento, onde tudo se revela de forma tão clara. Mateus o apresenta como o Rei Messias. Marcos foca no servo ativo, poderoso em ações. Lucas o retrata como o filho do homem perfeito, cheio de compaixão. E João revela sua divindade de forma explícita. O Verbo de Deus, o Filho eterno. E Atos? Atos mostra o Cristo ressurreto agindo poderosamente pelo Espírito Santo na igreja primitiva. A ação continua. Sim, e nas cartas sua obra é detalhada, explicada. Romanos o revela como nossa justiça pela fé. 1 Coríntios o mostra como nossa sabedoria, santificação e redenção. Tudo nele. 2 Coríntios o apresenta como nosso conforto, o Deus de toda consolação. Em Gálatas, ele é a nossa liberdade da lei. Em Efésios, a cabeça da igreja, seu corpo. Filipenses o destaca como nossa alegria e nosso maior exemplo de humildade. E Colossenses, como a plenitude de Deus, o mistério que foi revelado. 1 Tessalonicenses o aponta como nossa esperança viva na sua vinda gloriosa. 2 Tessalonicenses reforça isso. Ele é o justo juiz que virá em glória. 1 Timóteo o revela como o único mediador entre Deus e os homens. Essencial. 2 Timóteo o chama de nosso forte capitão, aquele que nos dá a coroa da justiça. Tito o apresenta como nosso salvador e o modelo perfeito de boas obras. E Filemon, que carta pequena, mas poderosa, mostra sua obra como reconciliador e nosso advogado. Hebreus o exalta de forma magnífica. O sumo sacerdote superior, perfeito, eterno, o autor da nossa fé. Exatamente. E Tiago enfatiza a prática dessa fé nele, o Senhor da glória. Não só ouvir, mas fazer. 1 Pedro o mostra como o cordeiro pascal imolado por nós e a pedra angular da igreja. 2 Pedro reforça a esperança na sua vinda e nos alerta sobre os falsos mestres, um chamado à vigilância. As cartas de João são lindas, né? 1 João o define como a vida, a luz e o amor encarnado, pura essência. 2 João o identifica como a verdade que permanece em nós. 3 João elogia a fidelidade à verdade que ele representa. E Judas o descreve como nosso guardião poderoso, aquele que é capaz de nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis. Uau! Que segurança! E para fechar com chave de ouro, Apocalipse. Ali ele se revela de forma plena, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, todo-poderoso. É majestoso. Que visão extraordinária, né? Ver essa coesão toda nas Escrituras. É impressionante, é realmente impressionante. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para ele. Uma só história, um só Salvador. Fica muito claro que ele é o fio condutor, o centro de tudo, o começo e o fim. Exatamente, ele é o tema central, o elo que une toda a revelação bíblica. Não há dúvidas. Que viagem incrível sobre a Bíblia Sagrada. Que fantástico conhecer tantos detalhes. Hoje ficamos por aqui, convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes, juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.